Pessoal, essa matéria aqui, a lição 4, a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo nela. Talvez 2 aulas, 3 aulas. Eu vejo, como eu falei para o Zinho, eu agreguei muito mais material do que quem já fez aula comigo teve. Então a gente vai trabalhar em cima disso, porque se vocês conseguirem colocar isso em prática na vida de vocês, vocês vão ver que a vida espiritual, a vida ministerial, todas as áreas da vida de vocês, elas vão dar um upgrade, para vocês poderem entender, né, muitas vezes o que acontece no dia a dia e a gente não fica patinando na vida cristã. 20 anos de igreja, 30 anos de igreja e está patinando, a coisa não vai, não anda. Então, se vocês entenderem esse assunto e colocarem em prática, começarem a colocar em prática na vida de vocês, no dia a dia, vocês vão ver mudanças no dia a dia na vida de vocês, coisas que talvez vocês estão lutando há anos para vencer e não conseguem, e aí vocês colocando isso em prática, entendendo isso e colocando em prática, vocês vão ver que muita coisa vai mudar na vida de vocês. Amém? Então vamos lá. Nós aprendemos sobre a criação do homem, que ele é um ser tricótomo, possuindo um corpo físico, possuindo uma alma e possuindo um espírito. Então está aqui. E esse daqui é o homem natural, que a palavra de Deus ela diz. É o homem natural que não tem Jesus. Então aqui na alma está o eu. O eu, o velho homem, a velha criatura está aqui no controle. O pecado, que ele veio de geração em geração, nós herdamos o pecado geneticamente, então ele está aqui no corpo físico. Aqui é a morada, a casa do pecado. E a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural, que é esse daqui, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Por quê? Porque ele não tem o quê? No seu espírito, ele não tem o Espírito Santo. O seu espírito está morto, a comunhão com Deus está morto. Desde Adão, quando Adão pecou, né, essa comunhão, ela foi suprimida. Então o homem não tem comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Não tem como ele entender as coisas que são espirituais. Por isso que para ele é loucura. Esse é o homem natural, que a palavra de Deus ela diz. E o novo homem? Em outras palavras, o homem interior. O homem interior, que diz a palavra de Deus em Romanos 7,22, porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Quem que é o homem interior? É a alma que foi transformada. Recebeu, se converteu, o Espírito Santo veio. A casa do Espírito Santo onde que é? No nosso... Pessoal, vamos lá. Espírito. No nosso espírito. E aí ele se tornou nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então aqui é o novo homem. O velho homem, está aqui em amarelo. O eu estava no controle, na direção. Agora o novo homem, como diz a palavra de Deus em Efésios 4:24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. E aí está o pulo do gato, então aí está a estratégia, a dica, o conhecimento, o entendimento. O novo homem, ele foi santificado pelo Espírito Santo de Deus. Então a velha criatura não existe mais aqui. Vocês precisam entender isso. O velho homem não existe mais, a palavra de Deus diz, porque segundo o Espírito, o homem interior tem o prazer na lei de Deus. E vos revistais. Então você tirou, como eu tirei, por exemplo, o meu blusão, era o velho homem, agora eu estou colocando um outro que é do novo homem. O velho homem não existe mais. Não existe mais, vocês precisam entender isso. Aí vocês podem me perguntar, mas então por que muitas vezes eu faço as coisas do velho homem? Não é isso que vocês muitas vezes podem dizer? Pô, mas se eu fui transformado, eu sou um novo homem, nova criatura, as coisas velhas se passaram, então por que muitas vezes eu faço as coisas do velho homem? Muitas vezes vem essa pergunta. Então nós vamos entender como isso acontece.
A palavra de Deus também diz lá em Colossenses 3,9: não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com os seus feitos. Não mentais. Mentira, característica do velho homem, como outras características do velho homem. Então, se você já se despiu do velho homem, você já foi transformado, você é nova criatura, então não faça mais aquilo que você fazia antigamente, sendo o velho homem. Efésios 4:22. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompia pelas concupiscências do engano. Então, mais uma vez, a palavra de Deus, ela diz para a gente se dispor, para a gente tirar aquilo que é velho, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior, procedimentos do velho homem, da velha criatura, procedimentos do pecado, para a gente se despojar disso e se revestir do novo homem, que é criado em santidade e justiça, diz a palavra de Deus. O nosso novo homem, ele foi criado em santidade e justiça. Olha só, 1 João 5,4. Aquele que é nascido de Deus não peca, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Vocês já ouviram falar desse texto, da palavra de Deus? Muitos interpretam ela que o que é nascido de Deus não peca no sentido de não viver na prática do pecado. Esse é um sentido teológico que muitos interpretam, que o cristão que é nascido de novo, ele não vive na prática do pecado. Tá certo, ele não vive na prática. Ele pode pecar? Pode pecar, mas ele não vive na prática do pecado. Só que no original, esse texto aqui está dizendo que esse novo homem aqui, ó, essa nova criatura aqui, ela não peca. Ela não tem vontade de pecar. Porque ela foi criada, ela foi transformada em santidade e justiça. Ela não tem vontade de pecar. Aí você pode estar dizendo, mas e por que muitas vezes eu peco? Por que muitas vezes eu faço as coisas erradas? Então nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. O novo homem que é nascido de Deus, ele não peca. Ele não tem vontade de pecar. Isso precisa estar bem claro para vocês. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então eu vou bater nessa tecla, muito nessa tecla. O novo homem, a nova criatura, o homem interior que foi gerado pelo Espírito Santo, ele não peca, ele não tem vontade de pecar. Pelo contrário, ele tem vontade de buscar as coisas de Deus. O apóstolo Paulo fala que segundo o homem interior, ele tem o quê? Prazer na lei de Deus. Então o homem interior, ou então o novo homem, então a nova criatura, ele tem prazer nas coisas de Deus. Isso precisa estar bem claro. Só que agora no momento, vocês podem estar em dúvida, mas por que então muitas vezes eu faço as coisas erradas? Eu sinto inveja, eu sou soberbo, eu sou orgulhoso, eu me exalto, eu faço isso, faço aquilo, que são características do velho homem, que ainda estão latentes na minha vida. Por que isso acontece? É a pergunta que a maioria faz. Então a gente vai entender um pouquinho mais para frente por que isso acontece, qual é o mecanismo disso acontecer, mas vocês precisam estar bem cientes, bem claros, que a nova criatura que foi gerada pelo Espírito Santo, ela não peca, ela não tem vontade de pecar. Ela foi criada, restaurada em santidade e justiça, como diz a palavra de Deus. Olha só. Características do homem interior, do novo homem. Quais são as características deste novo homem que foi criado em justiça e santidade? Romanos 7,22, a palavra de Deus diz: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Segundo o homem interior que nasceu de novo, que foi criado de novo, que foi gerado de novo, ele tem prazer na lei de Deus.
Então olha só quais são as características do novo homem. Ele é amável, ele é longânimo, ele é benigno, ele é manso, ele é equilibrado, ele é paciente, ele é humilde, ele é perdoador, ele é fiel, ele é crédulo, ele é pacificador, ele é verdadeiro, ele é obediente, ele é puro, ele é justo e ele é corajoso. Essas são as características do novo homem, da nova criatura. Aí você vai poder falar, mas, puxa vida, tem um monte de coisa aqui que não é real na minha vida. Mas por quê? Por que isso não está acontecendo se eu sou nova criatura, se essas são características do novo homem? Por que isso acontece comigo? Porque a maioria dessas coisas não está sendo real na minha vida. A gente vai explicar mais para frente. Mas você precisa entender que o novo homem, as características são essas. A palavra de Deus ela diz em Efésios 4:24, e vos revistais o novo homem, que segundo Deus foi criado o quê? Em verdadeira justiça. Vamos lá, pessoal, vocês precisam me ajudar. Verdadeira o quê? Justiça e santidade. Então, como o novo homem ele foi criado? Em justiça e santidade. E ponto final. O novo homem ele foi criado em justiça e santidade. E essas são as características do novo homem. Vocês são nova criatura? Sim ou não? Sim. Amém? Então você vai dizer, eu sou amável. Vamos lá. Eu sou amável. Vamos lá. Eu sou longânimo. Eu sou benigna. Eu sou mansa. Eu sou equilibrada. Eu sou paciente. Eu sou humilde. Eu sou perdoadora. Eu sou fiel. Eu sou crédula. Eu sou pacificadora. Eu sou verdadeira. Eu sou obediente. Eu sou pura. Eu sou justa. Eu sou corajosa. Amém, pessoal? Amém. Talvez você pode estar falando assim, puxa vida, eu estou falando isso, mas no fundo eu não acredito nisso. Porque não está sendo real na minha vida. Então primeiro passo, a gente tem que acreditar e crer naquilo que a palavra de Deus diz e não naquilo que nós somos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acreditar. Se a palavra de Deus ela diz que você é isso, você tem que acreditar, mesmo que você não esteja sendo isso. Então, o primeiro passo é você crer. Depois vocês vão entender lá na frente o que é que acontece, como que é esse mecanismo. Vocês têm que acreditar, têm que exercitar a fé de vocês. Se Deus está falando que vocês são tudo isso, então vocês têm que crer. Vocês têm que crer e vocês têm que liberar a palavra de Deus em cima disso. Mesmo que muitas vezes na prática vocês não estão sendo desse jeito. Muitas vezes você não é amável, você é bruto, você fala ríspido. Entende? Mesmo que isso esteja acontecendo, não está sendo real na tua vida, esse item das características, você tem que declarar e você tem que crer que isso faz parte do novo homem. Mesmo que você não saiba, até agora, vocês vão saber mais para frente, mesmo que você não saiba por que muitas vezes você não é amável, mesmo que você não saiba por que você não é longânimo, por que você não é benigno, por que você não é manso, por que você não é equilibrado, não é paciente, mesmo que você não saiba por que isso não está sendo real na vida de vocês, vocês têm que crer pela fé que a palavra de Deus ela diz que vocês são tudo isso. Amém, pessoal? Dúvidas? Pode fazer pergunta. Pode fazer, não estou entendendo. Como que é isso? Eu estou tentando responder algumas coisas que talvez vocês não estão perguntando. Como essa? Mas por que então, se eu fui regenerado, nova criatura, por que eu ainda pego? É uma pergunta que vocês poderiam fazer. Entende? Então algumas perguntas eu estou já trazendo à tona, mas se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, façam esse questionamento para a gente poder, de uma forma mais tranquila, passar para vocês o entendimento. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Um novo homem, o homem interior, mas pode ser influenciado pelo pecado a pecar? Então, o novo homem ele foi criado em santidade e justiça, mas ele pode ser influenciado? Pode.
Então esse novo homem, ele pode ser influenciado. Ele pode ser influenciado pelo pecado, a pecar. 1 João 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, eu sei que eu sou nova criatura, que o meu homem interior, o meu novo homem, ele não tem prazer no pecado. Ele busca as coisas de Deus. Ele foi criado em santidade e justiça. Mas esse novo homem aqui, ó, ele pode ser influenciado de alguma maneira? Pode. Ou pelo pecado que habita no corpo, nós vamos ver, ou pelo diabo. Ele pode ser influenciado. E muitas vezes até enganado a praticar aquilo que o velho homem praticava. Mas ele não tem prazer nisso. Ele não tem prazer nisso. Mas ele pode ser enganado. Vamos ver então. Características do pecado. O pecado, ele é soberbo, ele é orgulhoso, ele é arrogante, ele é invejoso, ele é maldizente, ele é incrédulo, ele é iracundo, ele é contencioso, ele é murmurador, ele é blasfemo, ele é fofoqueiro, ele é mentiroso, ele é cobiçoso, ele é infiel, ele é promíscuo, ele é adúltero, glutão, beberrão, desobediente, avarento, sodomita, homossexual, pedófilo, vingativo, enganador, fornicador, impuro, lascivo, idólatra, feiticeiro, ciumento, herege, homicida, inseguro, incrédulo, leviano, injusto, indecente, medroso, covarde. Essas foram algumas das características que eu achei dentro da palavra de Deus que diz a respeito do pecado. O pecado é tudo isso. Agora, você pode dizer, mas alguma dessas características do pecado eu estou praticando, eu estou fazendo. E aí, como que fica? Então, voltando lá atrás. Você foi criado em santidade e justiça. Diga assim, eu fui criado em santidade e justiça. Você precisa firmar bem esse pensamento, que a palavra de Deus ela diz. Então, por que essas coisas muitas vezes se manifestam na tua vida, se você foi criado em santidade e justiça? Então a gente vai ver, entender um pouco mais. Então você também vai fazer a mesma declaração que você fez lá anterior. Então você vai dizer, eu não sou soberbo, eu não sou orgulhoso. Então vamos lá. Eu não sou soberba, eu não sou orgulhosa, eu não sou arrogante, eu não sou invejosa, eu não sou maldizente, eu não sou incrédula, eu não sou iracunda, eu não sou contenciosa, eu não sou murmuradora, eu não sou blasfema, eu não sou fofoqueira, eu não sou mentirosa, eu não sou cobiçosa, eu não sou infiel, eu não sou promíscua, eu não sou adúltera, eu não sou glutana, eu não sou beberrona, eu não sou desobediente, eu não sou avarenta, eu não sou sodomita, eu não sou homossexual, eu não sou pedófila, eu não sou vingativa, eu não sou enganadora, eu não sou fornicadora, eu não sou impura, eu não sou lasciva, eu não sou idólatra, eu não sou feiticeira, eu não sou ciumenta, eu não sou herege, eu não sou homicida, eu não sou insegura, eu não sou incrédula, eu não sou leviana, eu não sou injusta, eu não sou indecente, eu não sou medrosa e não sou covarde. Amém, pessoal? Amém? Amém. Você precisa crer nisso. Mas por que muitas vezes alguma dessas coisas eu acabo fazendo? Mas a origem da tua alma, da tua nova criatura, não é essas características. Você pode praticar alguma dessas características, mas isso não vem da tua alma, do natural da tua alma, do novo homem, da nova criatura. Não vem, porque segundo a palavra de Deus, Paulo fala que segundo o homem interior ele tem o quê? Prazer na lei de Deus, e não prazer no pecado. Não tem prazer no pecado.
E a gente vai entender lá em Romanos capítulo 7, Paulo, ele entra num parafuso existencial. Ele fala, eu busco as coisas de Deus, mas aquilo que eu quero fazer de bem, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer de mal, eu acabo fazendo. Mas aí quem é que faz tudo isso? Já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim, no meu corpo, que me engana e que me leva a fazer essas coisas. Então, segundo o homem interior, Paulo fala que segundo a alma dele, ele tem prazer nas leis de Deus, porque foi transformada, foi regenerada. Mas ele vê uma batalha dentro dele, que faz muitas vezes acreditar que ele ainda é uma velha criatura. E é isso que o diabo muitas vezes, ele trabalha na nossa mente para que a gente acredite que a gente ainda é velha criatura. Que a gente acredite que as coisas, características do velho homem ainda são reais na minha vida. Aí você fica patinando anos e anos acreditando que você ainda é velha criatura. Que essas características ainda são reais na tua vida. Mesmo que você esteja praticando, não significa que você é daquele jeito, porque você foi transformado. Se você está praticando, é porque você está sendo enganado pelo diabo, você está sendo enganado pelo pecado que habita no teu corpo. É isso que acontece, é esse o mecanismo. E aí você pratica aquilo que não agrada a Deus. E aí o diabo ele imprime um sentimento de culpa. E ele fala, você não é nada, você é pecador, Deus não te aceita. E vai criando um monte de peso em cima de você, levando você a acreditar que ainda você é uma velha criatura. Porque você pratica algumas coisas da velha criatura. E ele faz com que você acredite nisso. E quando você acredita nisso, depois nós vamos ver o mecanismo, o que acontece quando a gente dá lugar para esse tipo de pensamento. Influência do pecado sobre o homem interior. Nós acabamos de falar, Romanos 7, 15 a 22. Pois o que faço? Lê alguém aí, sim, lê pra gente. Romanos 7, 15 e 22. Pois o que faço não aprovo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei. Consinto com a lei. Quem é boa, agora porém não sou mais o que faço isto. Agora porém não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Agora porém não sou mais eu quem faço isso, mas o pecado. Então Paulo está falando que é o pecado que está fazendo ele fazer aquilo lá, que ele não quer. Então a causa raiz do problema não está na nossa alma. E o diabo ele quer que você acredite que o problema está na tua alma. O problema não está na tua alma, o problema está no pecado que habita no teu corpo. Tem como você tirar o pecado do teu corpo físico? Tem como você eliminar o pecado do teu corpo? Não. Sim ou não? Não. Tem dúvida? Quem tem dúvida? Ninguém? Não, eu só estou lembrando da minha prova que eu errei. Exatamente. Não tem como você arrancar o pecado, ele está no DNA. Está no DNA, não tem como. Só quando a gente for para a glória é que a gente vai estar livre do pecado. Enquanto a gente estiver nessa vida, 60, 70, 80, 90 anos de idade, o pecado vai estar lá e vai querer buscar os seus desejos, a sua vontade. Entende? Continua. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Aonde? Na minha carne. Não habita bem algum. No meu corpo. Não existe bem algum. Que mais? Com efeito, quero querer, o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Se eu faço o que não quero, já não faço mais eu, mas o quê? O pecado que habita. Então, a causa raiz do problema é o pecado. É o pecado que habita na minha carne. É ele que me engana e é ele que me faz fazer aquilo que eu não quero fazer. Por isso que Paulo ele entra num conflito espiritual.
E ele declara isso, que muito hoje em dia, a maioria dos crentes estão em conflito espiritual, existencial. Ah, mas eu sou nova criatura, por que eu estou pensando nessas coisas? Isso não tem nada a ver com Deus. E aí começa a ficar desesperado. Começa a ficar desesperado. Como que eu estou pensando nessas coisas? Como que eu estou trazendo isso na minha mente? Então não sabe e não tem coragem de falar para ninguém. Porque se falar, vão pensar que você não se converteu ainda. Por causa desses pensamentos. E aí fica para si. E aí fica anos, anos e anos com aquilo lá e sem ter uma palavra de orientação do que fazer. Continuando. Acho então esta lei em mim, que não mesmo querendo eu faço o bem. O mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Segundo o homem interior, ele tem prazer o quê? Na lei De Deus. Mas ele vê uma lei que está batalhando dentro dele. A lei do pecado da morte. Que a causa raiz do problema está no corpo. Está na carne. É o pecado que faz com que ele faça aquilo que ele não quer fazer. Pessoal, dúvidas sobre isso? Vocês estão quietinhos? Estou preocupado. Estou preocupado. Tem dúvida? Tem algum questionamento? Tem alguma coisa que vocês querem falar? Então, mesmo a gente querendo sempre fazer o bem, o mal sempre vai estar com a gente também. Sim, no corpo. É o pecado. Ele sempre vai querer fazer a vontade dele. E a gente, como nova criatura, nosso prazer está nas coisas de Deus. Só que muitas vezes a gente encontra essa luta, essa batalha que o pecado imprime sobre a nossa alma. A gente vai ver então, um pouquinho mais para frente, o pecado, ele imprime na nossa alma características do velho homem. É como se ele lançasse ondas setas sobre a nova criatura. E aí as características do velho homem que vieram do pecado, porque o velho homem, as características dele foram trazidas pelo pecado. O pecado é a causa raiz do problema do homem. Então, você se converteu, você é uma nova criatura, você busca as coisas de Deus, você não peca por vontade própria, você não tem vontade de pecar. Mas muitas vezes você faz as coisas erradas. Por quê? Porque o pecado que habita no teu corpo, ele influencia a tua alma e faz com que você acredite que ainda características do velho homem ainda são reais na tua vida. E aí você se conforma. Ah, então tá aí, nós estamos num processo e tal. Não é mentira que nós estamos num processo de crescimento, aperfeiçoamento, mas não no sentido em relação ao pecado. Então você tem que se posicionar, crer que aquelas características do velho homem, elas não são mais reais para mim. Você tem que rejeitar. Veio um pensamento do velho homem, veio uma atitude do velho homem, você diz, isso não me pertence. Você pode até errar, você pode até pisar na bola, mas em seguida você pede perdão e você fala, eu declaro em nome de Jesus que isso não me pertence. Eu fui enganado pelo pecado. Eu não sou desse jeito, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Você tem que firmar isso. E cada vez que você firmar isso, diante de uma derrota em cima do pecado, cada vez mais e mais você vai se conscientizar de que você é uma nova criatura, e aquilo que você lutava durante anos e anos, você vai ver que em pouco tempo aquilo já não tem mais poder sobre a tua vida, porque você deixou de acreditar que aquilo fazia parte de você. Agora você é uma nova criatura. Agora a tua mentalidade é crer, eu sou nova criatura. Essas coisas, velho, eu posso até fazer, mas eu vou pedir perdão e vou declarar e vou me posicionar que eu sou uma nova criatura, que isso não pertence mais a mim. Eu não sou desse jeito, eu não sou invejoso, eu não sou orgulhoso, eu não sou soberbo. E aí você se posiciona, e aí quanto mais você toma posse dessas características do novo homem, que foi criado por Deus, que nasceu de novo, você começa a viver uma vida de plenitude, uma vida cheia do Espírito Santo. Muitas vezes o cristão ele não vive uma vida cheia do Espírito Santo porque ele acredita ainda na mentira do diabo que ainda ele é velha criatura. Ele ainda é velha criatura. E aí ele fica patinando, lutando. Você não precisa lutar contra o velho homem. Você não precisa lutar contra as características do velho homem, não.
Você tem que se posicionar e crer e tomar posse. Então, como eu falei no começo, muitas vezes você está lutando há 20, 30 anos sobre um determinado pecado na tua vida, não consegue ter vitória. Quando você começa a colocar em prática, eu declaro que eu sou nova criatura e que isso não pertence mais a mim. Eu não sou mais desse jeito. Você começa a declarar, em pouco tempo, você começa a ter vitória, assim, naturalmente, você fala, puxa vida, eu não sou mais invejoso. Eu não sou mais fofoqueiro. Eu não sou mais orgulhoso. Porque você começa a tomar posse daquilo que Deus fala que você é. Que nós lemos lá, que vocês leram lá. Eu sou assim, 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 assim. Então vocês têm que tomar posse daquilo que Deus fala que vocês é. E não daquilo que o pecado diz que você é. Daquilo que o diabo diz que você é. Muitas vezes a gente está acreditando mais naquilo que o diabo fala do que Deus está falando. Porque a gente está olhando para aquilo que está acontecendo na nossa vida. E a gente acredita. Ah, então eu estou fazendo isso, então é isso mesmo. Eu ainda sou velha criatura, ainda tenho características do velho homem. É mentira. Porque você foi criado em santidade e justiça. Você tem que bater nessa tecla. Toda vez que você pecar, que você fizer alguma coisa errada, pede perdão a Deus, primeira coisa, pede perdão para Deus e depois declara, eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, eu fui criado em santidade e justiça, isso não pertence mais a mim, e eu vou viver o novo de Deus na minha vida. É questão de posicionamento, de fé, de posse daquilo que Deus lhe fala que você é. Quando você faz isso, você começa a viver uma vida plena, cheia de Deus. Tem muito crente que fala assim, não, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer isso, aquilo lá, tudo isso é importante. Mas em relação a essa situação, não precisa fazer nada disso. É questão de tomar posse pela fé, daquilo que você é em Cristo Jesus. E quando você faz isso, você começa a ver que em pouco tempo as coisas começam a mudar. A tua vida começa a se transformar. Amém, pessoal? Amém. Vocês estão entendendo? Uhum. De verdade? Sim. Já tomei posse também. Vai ver na prova na próxima parte. Vamos lá então. Vai ver se a gente entendeu. Vai ver se entendeu mesmo. Vamos lá. Nem me fala. Romanos 7,11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Então, aqui o Espírito Santo que habita no nosso espírito, é a casa do Espírito Santo, aqui no nosso espírito, ele procura influenciar um novo homem a buscar as coisas de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele vai te incentivar, ele vai fazer com que você busque as coisas de Deus, com que você ore mais, jejue mais, leia mais a palavra de Deus, venha na igreja, seja usado por Deus. Esse é o objetivo do Espírito Santo, te guiar na verdade e na justiça. E te preparar e te capacitar para você ser instrumento usado nas mãos de Deus. Esse é o objetivo do Espírito Santo. O objetivo do pecado é fazer também influenciar você a acreditar que ainda você é um velho homem. É acreditar que você ainda tem características do velho homem. Esse é o objetivo, ele quer te enganar. Para que você acredite ainda que as coisas do velho homem ainda são reais na tua vida. Então é uma luta que você tem interiormente. Como o pecado ele engana o homem interior? Vamos lá. Em função de heranças hereditárias pecaminosas que recebemos de nossos pais e situações que marcaram a nossa vida, até mesmo na nossa gestação, são gravadas em nosso cérebro. Então vamos lá, entender como que é esse mecanismo. Então nós recebemos informação dos nossos antepassados, dos nossos pais que praticaram o pecado, que foram bêbados, alcoólatras, foram homossexuais, foram caracterizados por várias práticas pecaminosas. Todas essas práticas pecaminosas foram passadas para nós através do DNA. Está no nosso DNA, no nosso cérebro. Toda essa informação. Ela está gravada lá. E o pecado, ele vai utilizar essas informações para te oprimir. Para imprimir na tua alma, agora você é nova criatura, para imprimir pensamentos, sentimentos do velho homem, muitas vezes coisas que você, por exemplo, que você não vivenciou nessa vida. Por exemplo, teu tataravô foi pedófilo. Aí vem um pensamento de pedofilia na tua mente.
tão forte, fala, o que é isso? Você fica apavorado. De onde está vindo isso? Ou homossexualismo, ou vontade de beber, de encher a cara. São tudo características de pecados que estão gravados no teu cérebro, no teu DNA, e que o pecado ele vai procurar estimular, trazer à tona muitas coisas que você nem sabe que os teus antepassados praticaram, para te oprimir, te influenciar, para você muitas vezes aceitar aquela mentira. E você falar, eu sou assim mesmo. Tem muito jovem, muita gente que está na igreja, que vem pensamento de homossexualismo. E aí ele fica desesperado, porque ele não pode contar para ninguém. Mas eu não sou homossexual. Eu não gosto de homens. Por exemplo, o rapaz ou a moça. Mas vem aquele pensamento, e vem aquele sentimento de desejo. E ele começa a ficar desesperado, mas eu não sou desse jeito. Então uma das duas, ou ele vai buscar alguém para compartilhar, para a pessoa ajudar ele, ou ele vai ficar para ele, e no final ele vai aceitar aquilo lá, e vai viver a vida conforme aquilo que está vindo na mente dele, uma mentira. Ele vai acreditar naquilo que está sendo colocado na mente dele. E como outros tipos de pecado, que o pecado ele procura imprimir, ele procura despertar, trazer à tona, eclodir isso, essas características, para que a tua alma venha se oprimir, venha ficar oprimida, angustiada, desesperada. Entende? E aí você precisa entender que esses pensamentos não são teus. É o pecado que está imprimindo na tua mente, na tua alma. Você precisa declarar, tomar uma posição e falar assim, em nome de Jesus eu repreendo esses pensamentos, porque esses pensamentos não são meus, porque eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Esse pensamento eu rejeito ele, da onde quer que ele esteja vindo, seja o diabo lançando esse pensamento na minha mente, seja o pecado imprimindo esse pensamento, esse sentimento na minha alma, seja enclausurado o pecado, seja paralisado, seja proibido de se manifestar através do meu corpo. Você está fazendo uma oração específica. Você determinou, por isso que a primeira aula de introdução ela foi muito importante. Você identifica a causa raiz do problema. O problema é o pecado. Então você vai lançar o teu míssil em direção ao pecado. O problema está no diabo, lança o míssil na direção do diabo. É isso que você precisa fazer, identificar o problema, aonde que está o problema, e aí você repreende, não aceitar. Então, muitas vezes, hoje em dia, a maior batalha que existe é na nossa mente. Tem um livro da Joyce Meyer que ela fala Batalha na Mente. Não sei se você já ouviu falar. Quem já leu, quem não leu, leia. É muito bom esse livro, né? Que ela fala sobre a batalha na mente. E se você perder essa batalha na mente, você perdeu. Se o diabo ele conseguir conquistar a tua mente com mentiras, com sofismas, o que é um sofisma? É uma mentira que parece verdade. E você acredita naquela mentira porque ela tem cara de verdade. Se ele conseguir ter vitória na tua mente, fazer com que você acredite nas mentiras dele, como que ele fez com Eva, você já está derrotado. Ele não precisa fazer mais nada. A consequência, ela vai vir naturalmente, através das tuas práticas, das tuas atitudes. O diabo não precisa fazer mais nada. Se ele conseguiu ter vitória na tua mente, nessa batalha, ele fica de braço cruzado, que ele sabe que o resto, você mesmo vai se afundar. Então isso é muito sério, pessoal. A gente está trazendo aqui informações para vocês, que muitas vezes tem muito crente que está patinando na vida cristã, e não consegue sair daquilo. Não consegue viver uma vida plena, cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque ainda está vivendo sobre esse peso, né, do pecado, dessa opressão do pecado, essa mentira do diabo, falando que você ainda é velha criatura. Opa! O pecado utiliza essas impressões
para buscar se satisfazer, levando-nos a crer que ainda a nossa natureza não foi regenerada e que o velho homem precisa ser vencido para sermos vitoriosos. Olha só, isso é uma mentira do diabo, é uma coisa que o pecado ele procura imprimir, fazer com que você acredite que você tem que lutar contra o velho homem. O que a palavra de Deus diz? Que o velho homem, você já se despojou dele, está aqui, ó, não existe mais o velho homem. Agora você se revestiu do novo homem. O velho homem esquece, não existe mais. Mas o pecado e o diabo procuram fazer com que você acredite que você ainda tem que lutar contra o pecado, contra o velho homem. Que ainda o velho homem existe. Que ainda ele é real. É mentira. Ele deixou de existir. A partir do momento que você entregou a vida para Jesus, você se tornou nova criatura. O velho homem sumiu, deixou de existir, foi desintegrado. Ah, mas então por que acontece? Porque o pecado procura te influenciar, trazer características do antigo velho homem, do velho homem, para que você acredite nisso. E aí ele te engana, e aí você faz a vontade dele. Porque o pecado ele quer se satisfazer. Ele faz de tudo para se satisfazer. Então ele procura te enganar o novo homem, para que você faça a vontade dele. E o diabo, logicamente, em parceria com o pecado, procura também te influenciar, para você acreditar que ainda você é o velho homem. Está claro isso, pessoal? Tranquilo? Desta maneira, o foco é voltado para o homem interior, onde este procura fazer de tudo para ser transformado, quando na realidade já foi regenerado. Então, quando você acredita que ainda você, nova criatura, ainda você é o velho homem, você começa a lutar contra você mesmo. E aí o teu foco está no novo homem, que já foi regenerado, e não no pecado. Então, uma das estratégias do diabo é tirar o foco dele. Ele não quer que você entenda que ele está por trás de tudo isso. Então ele coloca outras coisas para você jogar a culpa. Então você joga a culpa muitas vezes em você mesmo. Você se acha pequeno, você se acha impotente, você se acha pecador, você traz uma carga enorme, você aceita uma carga enorme que o diabo coloca em você. Você começa a acreditar que você é pequenininho, que você não é nada. Quando Deus ele fala tanta coisa de você como nova criatura. Em quem você tem acreditado? Em Deus, na sua palavra, ou naquilo que o diabo ele tem falado de você? Então é isso que você precisa entender e você precisa tomar uma posição. Tudo bem, pessoal? Tá aí? Estou preocupado. Vocês vão ter que tirar então 10 na aula que vem, ou então no final desse. Ó, vai ter que tirar, porque é a primeira aula que vocês não estão falando nada. Vocês estão só absorvendo. Só absorvendo. Amém por isso. Tá? Destruindo fortalezas. 2 Coríntios 10, 3 a 6. Conceição, lê pra gente. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas. Isso. Então a palavra de Deus ela diz que as armas da nossa milícia, elas não são pequenas, mas elas são o quê? Elas não são carnais, mas elas são o quê? Poderosas. Então as armas da nossa guerra, elas são poderosas. Quais são as armas dessa guerra que Deus nos dá? Palavra de Deus, que mais? Jejum, que mais? Oração, né? E essas armas, elas são poderosas em Deus para o quê? Demolição de fortalezas. Em outra tradução, destruição de sofismas. Essas fortalezas aqui são fortalezas espirituais que o diabo constrói em torno da nossa mente. Fortalezas de engano, fortalezas que vêm, fortalezas que eu falei, qual foi a palavra que eu usei? Agora fugiu? Engano. Sofisma. Fortalezas de sofismas. Então o diabo ele constrói essas fortalezas de sofismas, de mentiras que parecem verdades na nossa mente,
para que a gente acredite que a gente é daquele jeito que Ele está querendo que a gente seja. E aí você acredita, e aí você começa a viver aquilo que você está crendo. Então a gente precisa destruir essas fortalezas. Como? Através da oração. Em nome do Senhor Jesus, sejam desfeitas, destruídas todas as fortalezas espirituais na minha mente, de sofismas, de enganos, de mentira que o diabo lança sobre a minha mente para me moldar, para que eu venha praticar as coisas do velho homem. Oração específica. Você deu o caminho, foi dando detalhes, 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 e quando você faz esse tipo de oração, a tua oração é certeira e quebra, vai quebrando fortaleza. Talvez na primeira vez que você fizer essa oração, não vai destruir todas as fortalezas, porque essas fortalezas elas foram criadas durante anos na sua mente. Mesmo quando você era incrédulo, elas foram criadas. Então você precisa começar a lançar um míssil, 2, 3, 4, 5, 6 e vai, de uma forma contínua, constante, até que essas fortalezas elas vão ruindo, e aí você começa a se apropriar daquilo que Deus ele fala que você é. Amém, pessoal? Amém. Amém. Teste. Por isso que tem que estar em constante oração, né? Porque você ora, faz uma batalha hoje, depois 3 dias... Exatamente, diário. E uma das estratégias do diabo, eu não falei lá no começo, ele imprime um sentimento na tua alma de bem-estar, de conforto. E aí você fala, hoje eu vou orar, hoje eu não vou orar. É assim mesmo. Aí ele vai construindo o muro. Hoje eu não vou orar, eu já orei ontem, foi um fogo. Hoje eu vou orar. Não precisa orar hoje, né? E aí você vai se acomodando. Você tem um sentimento, ele imprime um sentimento de prazer, de alegria, de bem-estar. E aí você, tá bom, não tem nada, não está acontecendo nada no mundo espiritual, está tudo bem, está tudo tranquilo na minha vida. Aí para que orar? Você faz aquela oração boco-moco, né? De qualquer jeito, né? E aí o diabo ele vai ganhando terreno. Ai, meu Deus. Só acontece isso comigo ou com vocês também? Não, achei que era só comigo. Não, sabe o que eu fiz agora, Sabadoche? Depois dessa palavra aí do míssil aí, que eu tenho que orar específico, tenho que estar todo dia a mesma coisa, tenho que não posso desistir e tal, em nome de Jesus, né? Aí sabe o que eu fiz? Eu fiz um papel, um esboço, eu falei assim, vai ficar na minha cabeceira, porque eu vou pegar todo dia e vou ficar, Senhor, em nome de... Até eu não esquecer. Porque vai chegar uma hora que vai ficar assim, agora mais isso aí. Você acaba mentalizando e aquilo você acaba se tornando prático. Pensando aquilo, né? né? A gente já pega aquilo como uma regra de prática. Exatamente. O que não pode acontecer é se tornar uma coisa mecânica, você falar da boca para fora. É isso que você tem que tomar cuidado. Na hora que você estiver fazendo a oração, você estiver crendo realmente que aquilo está acontecendo, você participar da oração e não fazer muitas vezes, a gente é levado a fazer muitas vezes de forma mecânica. Muitas vezes eu vou orar e acabo orando de forma mecânica, eu já sei tudo, detalhadamente, mas aí Deus ele fala comigo, e aí? Você está orando de uma forma mecânica. Começa a orar, começa a pedir para o Espírito Santo trazer revelação naquele item, fica atento. Então a gente precisa tomar também cuidado de não fazer mecanicamente, que a gente corre esse risco, né? Em todo momento. Mas a gente precisa começar. Sim, mas o fato de a gente colocar os itens que a gente ajuda? Precisa, ajuda, porque de repente você começa Não, estou falando ajuda. Né, sim. De alguns detalhes importantes, até ele faz você esquecer. Não, e é legal você coloca ali, por exemplo, assim, você coloca uma bolinha e você fala, eu vou orar por isso, né? Por exemplo, pela escola. Isso. Só que aí, a hora que você fala assim, escola, Senhor, em nome de Jesus, entra na escola, vai visitando cada criança, cada pai, cada mãe, aí você vai, né? Isso. E vai pedindo para Deus conduzir a oração. Exatamente. Então é uma coisa que vocês têm que começar. Talvez vocês não tenham essa prática. Eu já estou desenvolvendo isso há mais de 30 anos. Ainda estou aprendendo. Entende? Cada vez Deus ele vai me mostrando coisas novas. Então é uma coisa que vocês têm que começar. Vocês têm que começar. Às vezes vocês ouvem eu falar aqui, orar de uma maneira. Vocês falam, mas como que consegue orar tão detalhadamente? Eu falei, isso aí estou aprendendo, devagarzinho.
Entende? A gente vai aprendendo, vai aprendendo e aí já vai gravando na nossa mente, e aí a gente já sabe como orar de uma forma mais específica, e muitas vezes de uma forma mais detalhada, quando o Espírito Santo ele traz revelação, ó, ora por isso, por aquilo que você não está sabendo, entende? Então é importante a gente começar primeiro, né? Anulando nós a continuação do texto, ó. As nossas armas são poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, anulando nós o quê? Sofismas. Sofisma, vai cair na prova. O que é sofisma? São mentiras que parecem verdade. Mentiras que parecem verdade. O professor, quando esse sofisma está na mente de outra pessoa, que você está orando por aquela pessoa, que você está vendo que Satanás está enganando ela. Você tem que orar por ela, repreender toda. Você vai interceder. Você vai se colocar como intercessor. Ah, entendi. Você vai colocar como intercessor. Então, em nome de Jesus, seja repreendido toda influência maligna que está criando fortalezas espirituais na vida da Mariazinha, fazendo com que ela creia na mentira, sejam despedaçadas essas fortalezas, destruídas, que o Espírito Santo de Deus traga revelação, mostre para ela o que ela está fazendo de errado, e aí você vai interceder por ela. Com esse mesmo mecanismo que você faz para você. Você vai interceder por ela. Tudo bem? Anulando as suas sofismas e toda altivez que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, levando a nossa mente, os nossos pensamentos cativos à presença de Deus. É isso que a gente precisa fazer. E o diabo muitas vezes ele quer prender, ele quer escravizar a nossa mente para que a gente creia naquilo que ele está colocando para nós. E não naquilo que Deus ele fala de nós. Vingar a desobediência. O que é isso da desobediência? Vingar toda a desobediência. Muitas vezes, desobediência o que é? Pecado, né? Através da nossa obediência. Então muitas vezes o diabo ele imprime na tua mente para você ser desobediente em alguma coisa. Mas aí você toma a posição, isso não pertence mais a mim. Eu sou obediente, eu não sou desobediente. Eu vou obedecer a palavra de Deus. Então você toma a posição. Você leva a tua mente cativa às coisas de Deus. E não às coisas que o diabo ele coloca na tua mente. Ele procura o quê? Prender a tua mente, fazer com que você acredite que você ainda é uma velha criatura. Olha aí. Capeta aqui, na chave de braço, né? Como que era o nome? Queda de braço. Queda de braço, né? Contra o Espírito Santo, né? Aqui, tentando de alguma maneira fazer com que você acredite. O braço do Espírito Santo está fortinho, ó, todo musculosinho. Precisa estar. Ele é. O diabo ele é fraquinho, só que ele faz com que você acredite que ele é forte. É esse que é o problema. O diabo procura nos convencer que ainda não fomos regenerados. Eu estou batendo nessa tecla para vocês entenderem. Vai cair na prova. Que vocês não sei nem se vai cair na prova, porque eu não fiz ainda essa prova aqui. Eu ainda vou fazer. Mas para vocês praticarem no dia a dia. Se vocês tirarem 0 na prova e praticarem no dia a dia, para mim, ó, eu estou satisfeito. Porque não adianta vocês tirarem 10 na prova e no dia a dia vocês não praticarem. Não adianta nada. Não adianta nada. Então vocês têm que colocar isso em prática, né? Ele tenta nos convencer que ainda não fomos regenerados e que os pecados do velho homem ainda são reais nas nossas vidas e que precisamos nos santificar e lutar contra estes pecados para termos vitória. É o que a maioria dos crentes está lutando contra o pecado, lutando contra isso. A gente não precisa lutar. Não é questão de lutar, é questão de tomar posse. Eu sou nova criatura, isso não pertence mais a mim, eu fui regenerado por Deus e tome esta posição. E aí você vai começar a ver como que as coisas vão começar a se transformar na tua vida. Sofismas. Sofisma ou sofisma significa um pensamento ou retórica que procura induzir ao erro, apresentada com aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar. E
quem mais do que o diabo? Qual que é uma das características do diabo, que a palavra de Deus ela nos diz? Mentiroso. Ele é o pai da Mentira. mentira. Se ele conseguiu mentir e enganar 1/3 dos anjos, olha só, estava todo mundo lá na presença de Deus, os anjos. Eles tinham pecado? Não tinham pecado, mas eles foram enganados a acreditar em Lúcifer. E 1/3 acreditou nele. Então, se o diabo ele tem uma lábia, um argumento tão forte para enganar 1/3 dos anjos, quanto mais o ser humano. Então ele vai fazer de tudo para querer te enganar, para mentir, e ele vai rechear essa mentira como uma verdade. Ele vai trazer coisas que muitas vezes são verdades. Ele não tentou fazer isso com Jesus? Não tentou? Sim. Ele não usou a própria palavra de Deus para enganar Jesus? É. O diabo já tentou te enganar com a palavra de Deus? Eu já, várias vezes. Ele usa até a palavra de Deus, olha, está escrito assim, assim, assim. Então a gente precisa discernir, é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, a voz de Deus, a voz do diabo e a nossa voz interior. A gente precisa discernir, porque muitas vezes a gente pensa que é Deus que está falando, é o diabo que está falando. Então a gente precisa ter esse discernimento, para a gente poder se posicionar. Olha lá, Gênesis 3:1-5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha aqui a mentira dele, o sofisma. Deus falou para não comer de toda a árvore do jardim? Não. Não. Deus falou somente para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o diabo ele já falou assim, não, Deus falou para não comer de nenhuma árvore. Ele jogou a isca para a mulher. Aí a mulher entrou na do diabo. Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem o tocareis para que não morrais. Aí disse a serpente à mulher, certamente não morrerá. Olha, ele está desmentindo, Deus disse uma coisa, ele está falando o contrário. É o que o diabo ele faz com você, com a gente. Ele fala que você ainda é velha criatura e Deus está falando que você é nova criatura. Em quem você vai acreditar? A quem você vai dar crédito? E aí ele vai usar argumentos. Ele vai falar, você ainda faz isso, ainda você é orgulhoso, ainda você é invejoso, você é fofoqueiro. Você lembra? Você fofocou lá da irmãzinha. Ele vai trazer coisas que aconteceram, que você praticou, para você acreditar que realmente eu sou nova, velha criatura ainda. Né? Ele vai tentar te enganar. E é neste momento que você tem que declarar, segundo Deus eu fui criado em justiça e em santidade, isso não pertence mais a mim, porque é coisa do velho homem, eu sou nova criatura, as coisas velhas já se passaram, isso que tudo se fez novo. Você vai ter que repetir isso toda vez que o diabo colocar pensamentos, situações, que ele vier te oprimir, que ele vier te acusar, você tem que se posicionar de acordo com a palavra de Deus. Ele vai desistir? Não, ele não vai desistir, ele vai ter mais. A influência dele já não vai ter mais ação toda sobre a tua vida, como tinha antes. Não vai mais te manipular, não vai mais te influenciar. E você vai começar a viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O diabo ele vai colocar coisas na tua mente que no começo você ficava horrorizado, fala assim, isso aqui não é mais de mim, não me pertence mais. Isso não me pertence mais, eu sou nova criatura. Você vai ter uma maturidade espiritual ao ponto de não se deixar angustiar, oprimir por pensamentos que o diabo coloca na tua mente, dizendo você é assim, te acusando. Fala, não, eu sou nova criatura. Aí você dá um pontapé no diabo e vai para frente e começa a viver uma vida que agrada a Deus. Amém, pessoal? Amém. Então vamos lá, a gente vai terminar aqui nesse slide, depois a gente vai dar continuidade na próxima aula. Então nós temos aqui, imagine você aqui, olha você aqui. Aqui está o Zinho, está a Esther, está a Silvana, está todo mundo aqui. Imagina você aqui. Você é novo homem, uma nova criatura,
foi gerado por Deus em justiça e em santidade. E você busca as coisas de Deus. Segundo o homem interior, você tem prazer nas coisas de Deus. No teu espírito habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo procura te influenciar a você buscar as coisas de Deus. E no teu corpo físico, infelizmente, você herdou o pecado. E o pecado está aqui, ele quer se satisfazer, ele quer fazer a vontade dele. Então olha só o que acontece. O pecado ele procura influenciar você no teu corpo físico, na tua mente, no teu cérebro, despertando características do velho homem, características de pecado, de práticas de pecado dos teus ancestrais, dos teus antepassados, para aquilo vir à tona, eclodir, e para que desta maneira venha influenciar o novo homem. Para que o novo homem venha acreditar que ainda ele é daquele jeito. Essa é a função do pecado. E a função do Espírito Santo é dizer, não, você não é mais desse jeito não. Você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. É isso que o Espírito Santo ele vai dizer para você. Só que além dessa situação aqui, você tem a influência demoníaca. A influência demoníaca, o diabo, os demônios que estão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, trazendo prejuízo, eles estão aqui ao teu derredor e eles procuram influenciar o teu corpo físico. Em parceria com o pecado, influenciando, despertando, trazendo à mente coisas do passado, oprimindo o teu corpo físico, despertando sentimentos, emoções, pensamentos, para que você acredite que você ainda é velha criatura. Que mais? Para por aí? Não. O diabo ele vai agora agir diretamente sobre a tua alma, sobre o homem interior. Ele age aqui sobre o corpo físico, em parceria com o pecado, mas também ele age sobre o teu homem interior. Ele vai te oprimir, lançando serras inflamadas na tua mente para você acreditar que você ainda é velha criatura. Então olha só, você está tendo a opressão por parte do corpo físico, você vai ter a opressão por parte dos demônios que vão estar estimulando, despertando características do velho homem, a influência dos demônios que estão agindo diretamente sobre o novo homem e demônios que estão agindo sobre o teu espírito, oprimindo o teu espírito, paralisando o teu espírito, para que o Espírito Santo de Deus ele não tenha como influenciar um novo homem. Eles procuram oprimir de tal maneira que você fica como que paralisado. Então olha só a guerra espiritual que está acontecendo a nível de corpo, alma e espírito. Por isso que a primeira aula, a segunda aula, sobre a tricotomia, ela é importante. Para você ver detalhadamente, o diabo ele tem uma estratégia para agir a nível de corpo, a nível de alma e a nível de espírito. E você precisa identificar isso, o Espírito Santo ele vai te trazer revelação quando é o diabo que está agindo no teu corpo físico, quando ele está agindo diretamente na tua alma, quando ele está agindo no teu espírito. E aí você vai fazer uma oração específica, seja repreendido em nome de Jesus toda manifestação do pecado que age no meu corpo físico, despertando características do velho homem, para que eu acredite que eu ainda sou velha criatura, toda a influência maligna, todos os demônios que estão agindo de acordo com o pecado que habita no meu corpo, influenciando, esses demônios sejam enclausurados, sejam paralisados, sejam proibidos de agir no meu corpo físico, oração específica, em nome de Jesus seja repreendido toda influência maligna que age na minha mente, na minha alma, edificando fortalezas espirituais na minha mente, de sofismas, de mentiras, para que eu venha acreditar que eu sou, conforme esses pensamentos que estão sendo lançados na minha mente, eu os rejeito, eu declaro que sou nova criatura em Cristo Jesus, e repreendo a influência maligna que está agindo sobre o meu espírito, para oprimir o meu espírito, para paralisar o meu espírito, para que desta maneira não tenha a direção do Espírito Santo de Deus. Então você faz uma oração detalhada em função da influência maligna a nível de corpo, alma e espírito. E aí quando você faz essa oração específica, a resposta é quase que imediata. Do que você orar, em nome de Jesus seja repreendido toda opressão maligna. É uma oração genérica. Você vai ter que orar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e muitas vezes você
Agora, quando você ora especificamente, parece que praticamente na hora o resultado ele acontece.